Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Olá, querida criança, sejam bem-vindos ao nosso EBD em casa. E hoje nós vamos estudar mais uma lição, isso mesmo, a lição de número 9, que tem como título Um lugar de abrigo, isso mesmo. Hoje nós vamos aprender mais uma característica da Igreja do Senhor, que é um lugar de abrigo. Glória a Deus, não é mesmo? Crianças, por falar em lugar de abrigo, a tia Mila queria começar fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês fazem quando estão assim muito cansados? Muito cansados, o que vocês fazem? Vocês dormem, vocês descansam, Quando a gente está com um cansaço físico, é isso mesmo que a gente deve fazer. Dormir, descansar, não é? Mas a tia Mila quer saber e quando é aquele cansaço espiritual, sabe? Aquele desânimo, aquela tristeza, aquele cansaço da alma. O que nós devemos fazer? Pois é, nessa lição hoje nós vamos aprender que existe uma solução para esse cansaço, que está no nosso Senhor Jesus. Jesus, ele nos dá o descanso, porque Jesus é o nosso abrigo. Então, quando a gente está com um cansaço espiritual, desanimado, sem forças para fazer as coisas, até mesmo para fazer a lição, se você iniciou essa lição assim, um pouco desanimada, ai tia, um pouquinho de desânimo, falta de vontade de ler a palavra de Deus, a tia Mila então vai falar com você que tem uma solução, que a nossa solução está no Senhor Jesus, e hoje na sua palavra, Ele mesmo vai nos garantir isso, amém? Então vamos iniciar apresentando ao Senhor a nossa aula através de uma oração. Vamos pedir que o Senhor esteja conosco. E se há alguém cansado aí, o Senhor neste momento vai te renovar, vai restaurar as suas forças, vai tirar a tristeza do seu coração, vai levar alegria para o seu coração, porque é assim que o Senhor trabalha. Então feche os teus olhos, vamos falar com Deus neste momento e apresentar a Ele a nossa aula e a nossa vida, o nosso coração, o nosso estado físico e emocional, amém? Então feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos para aprendermos da sua palavra. Espírito Santo, esteja com cada um de nós, Senhor. Nos instrua, ó Deus, que a tua palavra nos corrija, Senhor, que a tua palavra nos dê ânimo nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, Jesus. Senhor, nós te agradecemos imensamente por todas as bênçãos, Senhor. Te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, Senhor, e pedimos também que o Senhor continue conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, isso mesmo. Então, crianças, vamos iniciar a nossa aula, que vai falar que a Igreja de Deus é um lugar de abrigo. Sabe, crianças, a segurança é algo muito importante para as pessoas nesse mundo. É a segunda coisa mais importante para as pessoas. As pessoas precisam se sentir seguras. E hoje nós vamos aprender que quando nós estamos na igreja, nós nos sentimos seguros. Quando você está na casa de Deus, você tem medo de estar lá? Você sente medo que algo te aconteça? Não, porque lá é um lugar de segurança, um lugar de abrigo, um lugar que nós nos sentimos acolhidos. É assim que deve ser. Se não acontece dessa maneira, algo está diferente, algo está errado. Então você deve conversar com a mamãe, com o papai para entender o porquê você não está se sentindo seguro lá, tudo bem? Converse com a tia Mila também, se você
acontece alguma coisa que você não se sinta seguro, por favor, fale comigo, porque quando a gente está na casa de Deus, na igreja do Senhor, nós precisamos se sentir seguros, tá bom? Então vamos fazer este combinado. Se porventura você não se sente seguro, converse com alguém que você sinta confiança. E a tia Mila se coloca à disposição para ouvir e ajudar você. Amém? Então, crianças, vamos então começar pelo nosso memorizando. É muito importante a gente guardar a palavra do Senhor na nossa mente e no nosso coração. Sabia que lá em Salmos 119, no versículo 11, o Senhor fala que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração? Sabe por quê? Para não pecar contra Deus, para não pecar contra Ele. E nós, como salvos, queremos sempre estar na vontade do Senhor e também cada dia errar menos. Então, para a gente conseguir isso, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo e também guardar a palavra de Deus no nosso coração. E hoje a palavra que a tia Mila quer que você guarde no seu coração está lá em Salmos de número 91 e no verso 14. Salmos não tem versículo, né? Salmos são poesias, cânticos, então são sempre versos, tá bom? Então é salmo de número e versos. Mais uma coisa que a gente aprende aqui na escola dominical. Então, a palavra do Senhor diz assim, Deus diz. Quem diz, crianças? Deus, o próprio Deus diz, e a Bíblia traz no presente já esse verbo, Deus diz, Deus está dizendo, porque a palavra de Deus é a mesma, então ela não vai mudar. Então, o que foi escrito há muitos e muitos anos, ela está viva e é a mesma coisa hoje. Então, Deus diz, vamos ver o que Deus diz? Eu salvarei e... Vamos lá de novo. A tia Mila tá lendo aqui invertido, olhando na tela, não dá. A tia Mila vai olhando aqui, tá bom? Então, Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam. Quem Deus vai salvar, então? Aqueles que amam ao Senhor. Certamente você ama ao Senhor porque está aqui assistindo a essa aula, aprendendo das lições e da palavra dele, é porque você ama o Senhor. Então esta palavra é para você. Então Deus diz que o quê? Que salvarei aqueles que me amam e protegerei. Quem precisa da proteção do Senhor? Todos nós, não é mesmo? Deus, então, diz assim que protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Então, a palavra do Senhor hoje nos diz que o Senhor salva os que amam a Ele e protege aqueles que reconhecem que Deus é o Senhor. Aleluia! E nós reconhecemos isso, afinal de contas, nós estamos aqui em nome dEle, para Ele. Amém? Então, agora que nós entendemos o versículo, vamos ler ele todo, então. Salmos 91, 14, diz assim, Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Salmos 91, 14. Vamos mais uma vez? Deus diz, eu salvarei e protegerei aqueles... Olha, tia Mila. Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Qual o endereço do nosso versículo? Salmos 91, verso 14. Só mais uma vez para finalizar, bem bonito, tá bom? Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Salmos 91,
Verso 14. Então Deus promete acolher os servos dele em tempos difíceis, em tempos de aflição. Toda vez que os servos do Senhor, que nós clamarmos ao Senhor, o Senhor nos responderá. Responderá às nossas orações e principalmente enviará o que tanto nós precisamos, porque Ele nos salva, porque nós amamos Ele, e Ele nos protege, porque nós reconhecemos que Deus é o Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém, aleluias. E a sua Bíblia já está com você? Então vamos abrir ela lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Isso mesmo. Nós vamos ler então Mateus no capítulo de número 11. Nós vamos ler os versos 28 e o 29, que é onde se passa a história da nossa lição de hoje. Amém? Mateus, Evangelho, está no livro do Novo Testamento, Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento falava o quê? Que Jesus viria, e o Novo Testamento é o cumprimento desta promessa. Está dizendo que Jesus veio e relatando para nós toda a vida de Jesus. Amém? Então você já achou Mateus 11, nos versículos 28 e 29. A palavra do Senhor nos diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A tia Mila leu 30 também, porque é muito importante o que o Senhor fala. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vamos entender essa palavra primeiro entendendo o que o Senhor disse quando ele comparou duas palavrinhas, jugo e fardo. Vocês sabem o que é jugo? Sabem? Às vezes vocês já ouviu falar, mas não sabem o que é. Então, olha só. Jamila quer mostrar para vocês. Sabe numa plantação que não tem maquinário para poder fazer a colheita? Então, para poder fazer a colheita, os agricultores, eles usam os animais com uma carroça, um carro de boi, para poder transportar as cargas. Muito bem. Então, o jugo sabe essa parte de madeira aqui, ó? Esse instrumento de madeira, ele serve para unir os dois bois, tá vendo? Para eles puxarem a carroça. Isso é feito de madeira. Se você tiver a oportunidade de pegar em você vai saber que este jugo, ele é muito pesado, este que os homens colocam na cabeça para unir os bois. Ele é feito de madeira, então ele é muito pesado. E fardos. Então, aqui, por exemplo, neste exemplo, é uma plantação de milho. Então, os milhos, eles foram colocados em sacos, tá vendo? Em sacos. Esses sacos de milho, que é chamado de fardo. Então, também é bem pesado. Se você não consegue levantar sabia? É muito pesado. Então, o Senhor compara isso, dizendo que o quê? O jugo dele é leve, e o jugo dele é suave, e o seu fardo é pesado. Por quê? Certa vez, crianças, Jesus estava ensinando para uma grande multidão. A multidão seguia Jesus, vinha gente de muitos lugares. Mas sabe o que aconteceu? Algumas dessas pessoas, elas não recebiam bem Jesus, sabe? E também elas não se preocupavam com o próximo. E isso não agradou a Jesus. Jesus, então, as ensinou, repreendeu a elas,
repreendeu elas, ensinando a elas que elas deveriam o quê? Amar ao próximo, entender qual era a necessidade do próximo. Então Jesus a exortou naquele momento. Só que Jesus também percebeu, porque Jesus sabe de todas as coisas, e Jesus nos ensinou sempre a ter empatia. Empatia nos colocarmos no lugar do outro. Jesus, então, observando aquelas pessoas que não tratavam bem, até mesmo a Jesus eles não tratavam bem o próximo, elas só pensavam em si, achavam que era dono de toda a razão. Então Jesus entendeu que essas pessoas agiam assim, sabe por quê? Porque elas tinham muito sofrimento, uma vida muito sofrida, um fardo muito pesado, um jugo muito pesado. Então aí Jesus as ensinou com amor e com carinho, dizendo que o jugo dele, os ensinamentos dele era leve e era suave. Jesus então mostrou para eles que o que Jesus pedia para eles, os mandamentos de Jesus, era muito fácil para eles cumprir, era mais suave, era mais pesado, comparando com a lei, que precisava ter que tinha muitas exigências. Então Jesus resumiu toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Diante de toda a lei que existia, isso era muito mais fácil. Então Jesus ensinou eles com amor. Jesus entendeu que eles agiam daquela maneira porque eles sofriam muito. Jesus se colocou no lugar deles. Jesus chamou a atenção deles, né? Mostrando que o comportamento deles não agradava a Deus, que não estava certo, mas Jesus também se colocou no lugar deles e Jesus entendeu que eles agiam assim porque a dificuldade deles era muito grande, a vida deles era muito pesada. Então Jesus os ensinou Jesus então não aprovava esse tipo de comportamento, mas sabia que essas pessoas eram assim por algum motivo. Por qual era o motivo? Porque elas sofriam muito, não suportavam o seu sofrimento. Mas como a intenção de Jesus é sempre o quê? De ajudar, não é mesmo? Jesus tem sempre a intenção de ajudar as pessoas. Então, dessa vez não foi diferente com esses homens. Jesus, então, cheio de sabedoria, ofereceu abrigo àqueles que estavam sofrendo. E Jesus ofereceu um lugar seguro, porque daí Jesus falou assim para eles, que foi o que nós lemos: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho o coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Jesus, com muita sabedoria, então, entendeu que o fardo deles estava pesado. E Jesus então, então aprende comigo que sou humilde, eu dou abrigo para vocês. O meu fardo é leve, vocês vão encontrar descanso. E olha então eles aqui, como se sentiram depois, né? Bem mais alegres então, bem mais alegres então, porque o fardo de Jesus é suave, certo? Então Jesus ensinou a ele com muita sabedoria. Talvez você conheça algumas pessoas com comportamentos parecidos com aqueles que Jesus encontrou pelo caminho. O que Jesus quis ensinar é que nós devemos amar todas as pessoas, mesmo se você encontrar pessoas rudes, pessoas que não se preocupam com o próximo, pessoas grosseiras, você deve também amar essas pessoas, não as excluir. E se você tiver a oportunidade de falar de Jesus
para essa pessoa, porque algum motivo essa pessoa deve ter para poder ser assim, para poder assim agir com um comportamento inadequado. Então a gente precisa entender quais foram os motivos dessa pessoa. Por exemplo, às vezes até mesmo dentro de casa, quem tem irmãos, o irmão, minha irmã, tia, me tratou mal, foi grosseiro comigo. Antes de você guardar no seu coração este ressentimento, por ela ter te tratado mal, vamos tentar entender o motivo. Às vezes ela está com um problema no trabalho, às vezes ela está com um problema no relacionamento ou na escola, tirou uma nota ruim. Alguma coisa motivou ela a agir assim com você. Então, antes de tentar guardar, se coloque no lugar das pessoas para entender o motivo dela. É claro que nada justifica, mas se você não guardar este ressentimento, você conseguir entender o motivo daquela pessoa e você não ficar magoado com aquilo, você está perdoando aquela pessoa e você está ensinando a ela como agir. Sabia disso? É uma maneira de você ensinar o que Jesus nos ensinou, que nós devemos perdoar. Então, essa pessoa, antes dela te tratar mal de novo, ela vai pensar em como você agiu naquele momento, que você não retribuiu a grosseria dela com grosseria, mas não, ou você se calou, você tentou entender os motivos e o mais importante, você não guardou aquele distrato em seu coração, você a perdoou. E assim, isso vai edificar a sua vida e certamente irá edificar também a vida daquela pessoa que te distratou, tá bom? Então, que nós tenhamos a sabedoria de Jesus, de ensinar as pessoas como agir, de ensinar o amor dele. E tenhamos a certeza de que em Jesus nós temos o abrigo, o consolo, a proteção, tá bom? Para todas as coisas. Porque o que o Salmo 91 nos garante é que o Senhor salva quem o ama e protege quem reconhece que ele é Deus. Vamos ler mais uma vez o nosso Salmo? Salmo 91, verso 14, que diz assim a palavra do Senhor. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou o Senhor. Salmos 91, verso 14. Aleluia, crianças, ó. Então, essa foi a nossa lição de hoje. Nós temos aqui a nossa lição para vocês responderem. A primeira, vou dar uma explicadinha aqui para vocês na lição, tá bom? A primeira, vocês vão marcar X na alternativa correta. Então, a primeira perguntinha pergunta assim, ó. Algumas pessoas não trataram Jesus muito bem. Por quê? Por que elas não trataram Jesus muito bem? Será porque elas tinham ciúmes de Jesus? Ou será porque elas eram incrédulas? Será que elas eram incrédulas, por isso que elas não trataram bem Jesus, não acreditavam, não reconheciam que Jesus era Deus? Aí a próxima pergunta assim, ó. Jesus reprovou a falta de amor de algumas pessoas. De que maneira? Quando Jesus viu a falta de amor daquelas pessoas, Jesus brigou com elas, julgou elas? Ou Jesus mostrou que a atitude delas não agradava ao coração do Senhor? Qual foi a maneira que Jesus ensinou elas? Jesus ensinou com amor, né? Depois vem a cruzadinha aqui que tem as perguntas. Você vai ler o seu texto que está na sua revista, tá bom? Para você saber certinho as respostas. E se tiver alguma dúvida, mande uma mensagem para a tia Mila, para a tia Ana ou aqui no nosso grupo, tá bom? Que nós, com muito amor, ajudaremos vocês a resolver essa lição. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, para você não pecar contra o Senhor, para que você o reconheça, que Jesus
é Deus e que nele você pode confiar, aguardar o consolo, o abrigo, amém? E a salvação. Vamos orar então? Só um minutinho que tá passando o carro da mexerica aqui na rua, né? Ele já vai passar, aí a gente já encerra orando ao Senhor. Amém? Espero que você tenha gostado da aula, tá bom? E mais uma vez eu quero externar aqui a minha saudade que eu estou de cada um de vocês. Não vejo a hora de estarmos juntos novamente. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus e soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta aula, pelos teus ensinamentos. Senhor, é com muita alegria, Senhor, que nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança em Ti, porque reconhecemos que o Senhor é Deus, é o nosso abrigo seguro, Senhor. Aleluia, Jesus. Continua conosco, Senhor. Continua em cada lar, Senhor, protegendo, ensinando cada um de Teus filhos, Senhor. Que nós possamos entender sempre, Senhor, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Senhor. Que a Tua palavra fique guardada em nossos corações, para que nós não pecamos contra Ti, ó Deus. Guarda-nos, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Guarda as nossas vidas, abençoa os nossos sonhos. Guarda a nossa família, Senhor, protegendo do mal, de doenças, de todos os males do mundo, Senhor, porque a nossa confiança está em Ti. Muito obrigada pela Sua presença, Senhor. Muito obrigada pelos Teus ensinamentos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, de todo o coração e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Crianças, um beijo, mande para a tia Mila a foto das atividades, o versículo decorado e que Jesus continue abençoando cada um de vocês. Amo muito vocês.